Bem, com base da explicação prévia na aula anterior, no qual eu mostrei a tabela disponível, nós conseguimos entender que a escolha do endereço de IP depende do tamanho da rede. Então, devido a isso, existem aqueles 4 blocos. Devido a isso, cada classe utiliza uma quantidade específica de blocos, uma quantidade específica de números. Por exemplo, redes locais normalmente utilizam endereços da classe A, B e C. Acompanhe a seguir a descrição de cada uma das classes. Classe A. O número inicial representa a rede e os demais identificam cada equipamento na rede. Essa classe pode ter até 16.777.216 endereços na rede. Classe B. Os dois números iniciais representam a rede e os dois últimos números identificam cada equipamento. Esse tipo de classe pode ter até 65.536 endereços na rede. Classe C. Os três números iniciais representam a rede e o último identifica o equipamento na rede. Esse tipo de classe possui até 256 endereços na rede. Classe D. Essa classe é utilizada para multicast. Os primeiros 4 bits identificam o endereço como uma divisão seletiva e os outros 28 restantes representam um grupo específico. Nessa classe ficam 268.435.456 dos endereços de IPs disponíveis. E por fim, nós temos a classe E, que é considerada uma classe reservada para uso futuro. Como foi dito anteriormente, alguns endereços IP são reservados para redes privadas. Possível montar uma rede utilizando esses endereços sem gerar conflitos de IPs da internet, por exemplo, pois os roteadores identificam esses endereços e não repassam seus pacotes para o restante da internet. Vejamos a seguir os endereços que são reservados para redes privadas. Então, nós temos as 3 principais classes, que são as classes A, B e C, e nós temos os menores e os maiores endereços. Bom, o que é necessário saber disso daqui? Todos os endereços que começarem com 10, com 172 e com 192 são considerados endereços reservados, endereços privados. Esses números eles podem ser variáveis conforme a coluna de maior endereço, mas todos eles se repetem o início. Qual é o início? Sobre a classe A é o número 10, sobre a classe B é o número 172, sobre a classe C é o número 192. Na verdade, sobre a classe C é 192.168. Todos eles se repetem. Então, um exemplo. Todos os números que forem utilizados que contiverem 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3, assim sucessivamente até chegar em 192.168.0.255. Ele vai repetir a segunda coluna, que vai virar 192.168.1.255. 192.168.2.255. Então, todos os endereços que nós vermos que são menores, eles vão chegar até os seus maiores disponíveis a partir das suas privacidades. Então, esses que estão, por bem dizer, como menor endereço, na coluna de menor endereço, são os que são considerados reservados. E aí, o que foi dito anteriormente também, e tem aqui uma tarjinha para que a gente não esqueça. O número 255 não pode ser utilizado em endereços IPs porque é reservado para o broadcast, ou seja, envio de pacote para mais de uma máquina ao mesmo tempo. Então, se nós voltarmos ao slide, nós vimos que a classe E, por exemplo, ela era como maior endereço 255, 255, 255, 254. Por quê? Partindo de novo, o número 255 não pode ser utilizado em endereços IPs porque é reservado para o broadcast, ou seja, envios de pacotes para mais de uma máquina ao mesmo tempo.
Devido a isso, esse número ele não é utilizado em nenhuma das classes. Bom, e o que vale ressaltar? Além dos IPs, todos os computadores que compõem uma rede também utilizam-se de máscaras de rede, e é o que nós vamos abordar aqui previamente. Bom, o que é uma máscara de rede? Os computadores que compõem uma rede possuem junto ao seu endereço IP uma máscara de rede. Máscara de rede é um endereço que é utilizado para separar o endereço da rede do endereço dos equipamentos da rede. Então, existem diferenças de endereços. Nós temos o endereço da rede e temos o endereço dos equipamentos da rede. O que é o endereço da rede, por exemplo? Quando você vai no navegador e digita lá www.google.com.br, na verdade, por trás daquele nome existe um endereço de IP de identificação para aquele site em específico. O endereço de equipamento de rede é diferente. É o endereço que você vai fazer para fazer a identificação da sua máquina dentro da rede. Então, a máscara ela serve para fazer o quê? Para fazer a separação entre esses dois endereços. Para conseguir distinguir e entender o que é o endereço de equipamento da rede, de componentes, computadores, notebooks, roteadores, switches, repetidores, hubs, enfim, e endereços que são de redes, que aí no caso são os endereços de acesso à internet, endereço de sites, endereço de plataforma, de blogs e afins. Dessa forma, cada computador de rede local deve possuir o mesmo endereço de rede e um endereço único que identifique-se na rede. Então, quando você está dentro de uma empresa, como um exemplo, tá? Quando você está dentro de uma empresa, você tem 30 computadores. Quando esses computadores eles comunicam-se entre si, cada um deles possui um número de identificação, que é o que nós vimos anteriormente. Por exemplo, 127.0.0.1, 127.0.0.2 e assim sucessivamente até o número 30, porque são 30 máquinas. Então, cada um possui um número de endereço de IP específico para ele. A partir do momento que cada uma dessas máquinas vá fazer o acesso à internet, elas deixam de fazer a utilização desse endereço próprio que elas possuem como identificação para acessar um outro endereço. Então, todas as outras máquinas que fizerem acesso também à internet vão ter o mesmo endereço de IP específico para a saída da internet, que no caso é o endereço que sai pelo roteador. Então, novamente, se eu estou numa empresa e eu tenho 30 equipamentos, cada equipamento ele tem um IP diferente. Ele tem um IP específico, ele tem um IP próprio. Quando essas máquinas saem para a internet, elas utilizam-se o IP do roteador. Então, elas deixam de utilizar o IP próprio para utilizar o IP de um outro equipamento. Assim como o endereço de IP, o endereço da máscara de rede também possui 32 bits. Cada bit 1 da máscara de rede representa a parte do endereço IP utilizada para endereçamento da rede. E cada bit 0 representa a parte utilizada para o endereçamento dos equipamentos. Então, nós temos diferenciação entre o bit 1 e o bit 0. O bit 1 representa o endereço IP utilizado para endereçamento da rede. E o bit 0 representa a parte utilizada para o endereçamento dos equipamentos. A máscara de rede deve começar com uma sequência contínua de bits em 1. Observação: o valor 255 equivale a um grupo de 8 bits, todos com o valor 1. As máscaras padrões para cada classe são: para a classe A, 255.0.0.0; para a classe B, 255.255.0.0; para a classe C, 255.255.255.0. Então, vai um exemplo. Uma máquina que possui o endereço 130.250.3.6 utilizaria a máscara 255.255.0.0. Ao receber o pacote, o IP compara o endereço de destino utilizado na máscara de rede do computador com o endereço da rede atual. Se os endereços forem iguais, a mensagem é enviada para outro computador da mesma rede
e então o pacote é repassado para o protocolo apropriado. Se os endereços forem diferentes, o IP envia o pacote para o roteador e este fica responsável por encaminhar o pacote para a rede correspondente.